Então vamos ver como é que a gente faz mudança de base em operadores. Na verdade, esse vídeo é praticamente o mesmo que a gente fez no início do curso, quando a gente discutiu mudança de base de operadores para operadores do R2 no R2. Então, o que a gente quer é obter uma fórmula que permita a gente, tendo a matriz de um operador numa determinada base do Rn, converter para a matriz do mesmo operador numa base diferente. Então, é semelhante ao que a gente fez com o vetor no vídeo anterior, só que em vez de converter coordenadas de um vetor de uma base para outra, a gente quer converter a matriz do operador de uma base para outra. Então essa é a pergunta. Dado o operador T do Rn, como é que estão relacionadas as matrizes de T na base alfa e na base beta, sendo alfa e beta duas bases do Rn? Então deixa eu relembrar as coisas básicas aqui. T é um operador linear do Rn, alfa e beta vão ser bases do Rn. E as fórmulas básicas que a gente tem para a matriz, para a relação entre a matriz de T na base alfa e as coordenadas de V, um vetor na base alfa, e mesma coisa para a base beta, são essas duas aí. Então, de um lado você tem que T de V na base alfa é igual a T, matriz de T de alfa para alfa, vezes V na base alfa. E a mesma coisa para beta, T de V, só que agora na base beta é a matriz T beta para beta, V na base beta. Como fica estranho botar esse alfa, alfa, beta, beta, e também parece redundante, quando a gente estiver trabalhando com operadores e uma única base na partida e na chegada, um domínio contra domínio, uma base só, e um operador linear, a gente vai escrever a base somente uma vez. E vou simplificar a notação, em vez de T de alfa, alfa e T de beta, beta, para T de alfa, T de beta. Meramente para simplificar a notação, não tem nenhuma outra relevância não. Além disso, a gente sabe como fazer mudança de base. A gente sabe que se você tiver as coordenadas de V na base alfa, multiplicando o vetor de coordenadas de V na base alfa pela matriz de mudança de base alfa-beta, dá para você o vetor que contém as coordenadas de B na base beta. Então lembra que a gente, quando a gente fez lá no início, a gente usou alguns diagramas para tentar entender melhor, ilustrar melhor o que estava acontecendo. E a gente vai usar esses diagramas aqui também. Então, no caso da mudança de base, se você multiplica a matriz de mudança de base de alfa para beta pelo vetor de coordenadas de V na base alfa, o que você obtém é o vetor de coordenadas de V na base beta. Isso é traduzido por pega V na base alfa e aí aplica a isso a matriz de mudança de base de alfa para beta e dá V na base beta. Lembra que eu insisti bastante disso lá no início, que a posição do vetor V de alfa não é a direita da matriz de mudança de base, mas perdão, não é a esquerda da matriz de mudança de base, como é na figura. É a direita, porque a gente convenciona que o argumento de uma função, isso aqui, essa matriz na verdade está funcionando como uma função nesse caso, uma função de Rn para Rn, o argumento de uma função sempre entra à direita da função. Isso faz com que fique invertida a posição do V de alfa entre um e outro. Igualmente, a gente tem um diagrama para ilustrar que T de V na base beta é T na base beta vezes as coordenadas de V na base beta. E mais uma vez a gente tem o problema de que na fórmula o V de beta aparece à direita do operador. Mas para a gente seguir a ordem usual de começa à esquerda e acaba à direita, no caso do diagrama, o V de beta aparece à esquerda do T de beta. Então toma cuidado com essa troca de posição, porque você sempre corre o risco de fazer confusão. Tá. Então, como é que a gente resolve o problema proposto, o problema de converter a matriz do operador T na base alfa para a matriz do operador T na base beta e vice-versa? Como é que a gente resolve isso usando os diagramas? Então, o que a gente quer é construir um diagrama desse tipo, que vai ter o mesmo efeito que o diagrama recebe V, entra com V na base beta, aplica T na base beta, sai T de V na base beta, mas eu quero que o que apareça no diagrama, no miolo do diagrama, seja a matriz de T na base alfa, não a matriz de T na base beta. Então eu quero partir desse diagrama. Diagrama que no centro vai ter T na base alfa. Tá? Só que do lado esquerdo eu tenho V na base alfa entrando.
E no diagrama original, o que aparece entrando é V na base beta. Então a gente vai ter que fazer uma mudança de base para converter V na base beta para V na base alfa e então poder aplicar o T de alfa. Então esse cara aqui vai ter que ser convertido. Primeiro, quer dizer, não é ele que é convertido, na verdade, né? O V de beta tem que ser convertido para poder eu ter a entrada correta do diagrama correspondente ao T de alfa. Então, entra V na base beta, a gente aplica a matriz de mudança de base, sai V na base alfa, aí a matriz T de alfa pode receber V na base alfa, e ela devolve T de V na base alfa. Então, novamente, estou com a base errada, porque aqui é beta, aqui embaixo é alfa, mas eu quero que o efeito do diagrama que eu vou construir aqui embaixo seja o mesmo do diagrama de cima. Então, eu quero que a saída seja T de V na base beta. Então, eu tenho que converter de volta. Então, esse cara aqui vai ter que ser convertido para usando uma mudança de base para T de V na base beta. Então agora eu tenho o que eu preciso. Eu tenho um diagrama que entra V na base beta, e aí acontece um monte de coisa pelo caminho, e o que sai é T de V na base beta. Então o efeito é o mesmo do diagrama de cima. Entra T de V na base beta, acontece alguma coisa, sai T de V na base beta. Nesse aqui acontecem mais coisas ao longo do caminho, mas a entrada e a saída são as mesmas. Então, simplificando o diagrama, o que a gente tem é isso. Então deixa eu copiar esse diagrama e tentar construir uma fórmula a partir dele. Mas lembra sempre que o V na base beta agora vai ter que aparecer mais à direita de todas as matrizes que eu vou multiplicar. Então a primeira multiplicação, a entrada é V na base beta e a saída vai ser T de V na base beta. E aí eu tenho que fazer aparecer uma fórmula aqui. A fórmula eu já sei como é que é. A primeira coisa que acerta o V na base beta tem que ser o id beta alfa. Então esse vem para cá. Segundo lugar, eu tenho que acertar o T de alfa. Então esse vem para cá. E finalmente eu tenho que acertar a matriz de mudança de base alfa-beta. Então essa vem para cá. Então com isso eu tenho a fórmula que eu queria. Note que isso significa que T de V na base beta, lembrando do slide anterior, T de V na base beta também pode ser escrito como T na base beta vezes V na base beta. E aí a gente fica com uma matriz, que é o produto dessas três, acertando V na base beta, e do outro lado, uma matriz acertando V na base beta. Como V aqui é um vetor qualquer do Rn, a gente sabe que essa matriz que está aqui vai ter que ser igual à matriz T de beta. Então, o V na base beta é o mesmo dos dois lados. Isso funciona para qualquer V no Rn. Consequentemente, a gente pode tirar a igualdade entre as matrizes. E essa é a fórmula de mudança de base de operadores. Ela muda o operador, a matriz de T na base alfa para a matriz de T na base beta. Então a matriz do operador muda de uma base para outra. Vamos fazer um exemplo. Então a gente quer calcular T de epsilon, e essa é a situação mais comum de todas. Tá? É a situação em que a gente quer calcular T na base canônica, e o que a gente tem, por alguma razão da construção, da maneira como o operador é construído, a gente tem T noutra base diferente. Então, nesse caso, eu tenho essa matriz para T de beta, 1, 0, 1, menos 3, 1, 0, 4, menos 2. E a base beta é essa base ortonormal que a gente já usou em vídeos anteriores. Tá? E o que a gente quer calcular é T de epsilon. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu calculo a matriz de beta epsilon, que é a matriz mais fácil de calcular. Então, quem é a matriz de beta epsilon? É a matriz obtida colocando nas colunas os vetores da base beta. Então eu coloco nas três colunas os vetores da base beta. Eu botei um RAD 2 em evidência, por isso que apareceu um RAD 2 aqui. E agora o que eu tenho que fazer é a mudança de base, tá? Usando a fórmula do slide anterior. Então, o que vai aparecer, a fórmula de mudança de base para a base epsilon T de epsilon vai ser igual a matriz de mudança de base beta epsilon vezes T de beta vezes identidade epsilon beta. Tá? Lembra que quando a gente acertar essa matriz aqui, acertar um vetor, o vetor vai estar à direita. E como T de epsilon recebe coordenadas na base epsilon, então esse vetor vai aparecer na base canônica aqui. Então, essa matriz, primeira matriz, converte da canônica para beta. Essa matriz recebe em beta e devolve em beta, porque lembra que nossa convenção é que eu não escrevo duas vezes, quando é a mesma matriz eu escrevo uma vez só. Então, essa recebe em base canônica, devolve em beta, essa recebe em beta, devolve em beta, essa recebe em beta, devolve na canônica. Então, entra na canônica, sai na canônica, que era o que a gente queria. Então, agora eu tenho que substituir as matrizes aí. Bom, em primeiro lugar, a matriz à direita, a matriz de mudança de base epsilon beta,
ela é a inversa da matriz beta epsilon. Como a base beta é uma base ortonormal, a gente viu lá quando a gente discutiu decomposição QR, que quando você põe nas colunas de uma matriz vetores de uma base ortonormal, o que você tem é uma matriz ortogonal. Então a gente sabe que a matriz mudança de base beta epsilon, como beta é uma base ortonormal, ela é uma matriz ortogonal. Então aqui essa inversa pode virar uma transposta. E agora eu posso substituir tudo. Tá? Então, note que o que acontece agora é que eu tenho a matriz identidade beta epsilon, que é a matriz de mudança de base de beta epsilon, aparece à esquerda e como se fosse à direita, só que na verdade na direita é o transposta nela. Então está aqui o produto das três matrizes que a gente tem que fazer. E aí, se a gente fizer o produto, o que a gente obtém é essa matriz de T de epsilon. Tá? Com isso calculamos a matriz do operador T, que era dado na base beta, mas agora a gente tem a matriz do operador T na base epsilon, e portanto a gente pode multiplicar essa matriz por qualquer vetor na base epsilon para saber como é que o T transforma os vetores. Essa situação que a gente discutiu, em que a gente sai de uma base beta, onde a transformação está construída, no caso o operador, para uma base outra, para a base canônica, perdão, é a situação mais comum de todas. Tá? E a gente vai ter um exemplo mais relevante, vamos dizer assim, dessa situação no próximo vídeo, onde a gente vai discutir rotação. Então esse é o assunto do nosso próximo vídeo. A gente vai discutir rotações somente no R3, para começar no vídeo que vem.